Olá, sejam bem-vindos. Hoje viemos aqui até ao Estádio Municipal de Machico para conversar com Hélio Martins, treinador que vai partir para a terceira época consecutiva como timoneiro da Tricolor. Boa tarde, Hélio. Obrigado por ter aceito este convite. Tal como referi na introdução, a terceira época à frente deste clube que lhe diz tanto. Que balanço é que faz destes 3 anos? Primeiro que tudo, boa tarde e obrigado e agradeço a vossa colaboração com a Associação Desportiva de Mexico, principalmente com a nossa equipa e comigo já dar os parabéns pelo excelente trabalho que vocês têm vindo a fazer. Respondendo à tua pergunta, eu acho que está à vista de todos, temos vindo aos poucos vindo fazer uma boa época. Para quem se lembra, há 3 anos costumo bastante quando eu a par do Sr. Raul, presidente do clube, quando fez o convite para ser adjunto de João Manuel Pinto, aceitei com grande orgulho, mas entretanto o João pediu para sair e assumi o cargo de treinador. Ainda fui, ainda fiz, ainda fiz muito por o clube tentar garantir a manutenção, que foi muito difícil. Fizemos também lembro perfeitamente, para contratar jogadores nessa altura foi muito difícil também, como a época passada. Sabemos que também vivemos das subvenções do governo e isso atrasa algum apoio financeiro do clube e o clube quer andar para a frente e não consegue devido à parte financeira e isso não conseguimos controlar. Treinadores é totalmente diferente que as equipas no continente, até na parte analítica, para vermos, observarmos jogadores é muito complicado para nós, para contratar jogadores, para toda a logística das casas, as viagens, ou a parte financeira, foi sempre complicado. Como eu te disse, aceitei nesse ano assumir o cargo a meio da época e fiz-lhe bem, acho eu. Mesmo assim, ainda ficamos a 4 pontos de garantir a manutenção. E eu disse lá, para quem se lembra, no, em Santo António, que foi na nossa descida, mais vale dar um passo atrás para dar 12 à frente. Fiz o que aconteceu. Esta época, graças a Deus, foi até a última, mas o futebol não é como começa, é como acaba. E graças a Deus conseguimos garantir a manutenção, que era muito importante para o clube, a permanência no Campeonato de Portugal e assim o fizemos, com o apoio da nossa massa associativa, das nossas claques, que foram muito importantes pelo apoio a puxar sempre do início ao fim, até nas viagens, como já é a prata da casa, já é o registro de Machico, os adeptos viajarem e apoiarem o clube, e assim o conseguimos garantir a manutenção. Mas anteriormente, quando descemos, eh, conseguimos ser campeões no campeonato regional só com uma derrota, e isso é de levar. Fomos campeões da Supertaça. Fiquei com uma mágoa de não ter ganho a taça, mas o futebol é o que é, é bola para a frente e hoje em dia estamos a preparar agora o campeonato para a Série A e tudo em aberto. Tocando precisamente aí, neste 25, 26, o clube, como sabemos, o plantel está a sofrer uma verdadeira revolução, com muitas saídas e também algumas entradas. Que impacto é que você pretende com este reset no plantel? Isto é assim, nós para termos uma evolução, clube, eh, tínhamos que fazer alguma coisa. E não foi por deitar os jogadores embora, mandar os jogadores embora, que não foi isso que o fizemos, mas devido à circunstância de termos de treinar, termos mais volume de treino, mais intensidade de jogo, e para isso tínhamos de treinar de manhã, devido às pré-épocas, devido ao bidiário, e isso parece que não teve um lado negativo, que foi a saída de alguns jogadores que não conseguimos segurá-los devido à situação do trabalho, mas o futebol é este. Para haver evolução, há sempre um handicap positivo, como há um handicap negativo. E acho que o que aconteceu aqui é que, por um lado, só o tempo é que dirá qual foi o handicap, se foi positivo, se foi negativo. O Mister, como tinha referido, esta questão dos treinos, pronto, os bidiários, também está a adotar uma metodologia de vários jogadores para o Areal de Machico, por exemplo. O que é que o Mister e toda a sua equipa técnica pretendem tirar com esta nova metodologia de treino? Para já, ganhar intensidade do próprio jogador,
também é uma mais-valia para a cidade de Mexico, puxar a própria mística antiga que havia sempre no Tristão Vaz Teixeira, trazê-los para nós, cada vez mais, é como a gente tem vindo a fazer ao longo destes 3 anos, e cada vez mais é notório, a casa cheia, e nós agradecemos porque o apoio incansável que os adeptos têm feito ao clube e à equipa, e é uma das soluções é essa. Por acaso coincidi a ida à praia, foi um dia de recuperação, fiz-lhe na praia porque bem cedo, porque era uma hora boa para fazermos a recuperação, que não tivesse lá muito movimento, e é dentro desse parâmetro. Trabalho de resistência, estamos na semana de resistência, trabalho de força, é esse conceito, por isso é que queremos profissionalizar mais o clube. Como eu disse anteriormente, para a evolução do clube, tem que haver alguns handicaps. Agora, voltando também aqui à parte do plantel, saíram muitos jogadores, tal como já falamos, também já são confirmados 9 reforços e eventualmente chegarão mais jogadores. Ahm, que tipo de perfil de jogador é que o Mister está à procura e que tipo de futebol eh, que quer implementar nesta nova época? Neste momento, isso é muito relativo porque nós contratamos novos jogadores vindos de fora, à exceção do Barros, guarda-redes, que é um miúdo que também tem muito potencial. Mas que já o acompanhava da época passada, mas já não fazia sentido trazer 2 guarda-redes do regional em que um tinha que jogar. E como sabes, é sempre complicado trazer jogadores de fora. Trouxemos o Afonso, por altura, mas sabia bem que o Barros tinha qualidade, que os pés, era um bom guarda-redes, mas neste momento não podíamos trazer toda a gente, porque eu sou um treinador que não gosto de ter um plantel grande para estar os miúdos parados. Eu acho que isso não é bom e eles precisam de jogar. A não ser que tenham uma equipa experiente e que eles aí consigam ganhar experiência com o próprio jogador que tenha mais idade. Eh, Neste caso, contratamos jogadores com alguma qualidade, jogadores de fora, que tinham alguma experiência no Campeonato de Portugal. Foi esse o nosso objetivo. Jogadores que tenham outra mística, que tenham outra ambição, tenham vontade de trabalhar. Fiz isso logo na primeira semana, notamos isso. Jogadores que vieram com humildade e querem trabalhar, querem aprender, estão sempre a tentar ouvir a opinião e os conselhos do treinador. Isso para mim, fico feliz porque me dá vontade de trabalhar assim com este tipo de jogador. Jogadores que também são importantes, como você referiu, pela experiência Pela experiência, e também poderão ser uma voz de comando para lhe auxiliar no balneário, por exemplo o Ruben Candal, o Ovidio Lourenço, pequenos, pequenos nós exemplos. neste momento o jogador mais experiente que temos é o Ovidio Lourenço. Temos o Wesley, que também já é um jogador que já é da casa, Claro. já está aqui há 3 épocas. Apostamos a época passada em 5 jogadores. 5 jogadores fomos buscar ao regional, que praticamente nem jogavam, nem estavam a jogar, que foi a situação do Afonso, fez 20 e tal jogos, foi dos melhores jogadores que nós tivemos como guarda-redes no Campeonato de Portugal. Fomos buscar o Graça como lateral direito, fomos buscar o Lucas, que estava a jogar no Regional, fomos buscar o Rodrigo, que estava sem clube, que marcou 7 golos, fomos buscar o Leandro, que era dos Júniors do Marítimo, que não estava a jogar, e eu disse-lhes que todos eles iam jogar, e todos eles jogaram. Muitos tiveram uma evolução mais tardia, outros mais recente. Toda a gente conseguia acompanhar aquilo que eu queria e conseguiram eh, captar tudo porque eu sou um treinador muito participativo no treino, muitas vezes até eu próprio entro no treino porque eu digo-lhes, e já estou farto e cansado de vos dizer, que o futebol do Campeonato de Portugal para a Primeira Liga, o pormenor está no detalhe, está no pormenor e está no detalhe, e não é uma distância muito longa. E se eles ouvirem que eu tenho que lhes dizer, as coisas tornam-se muito mais rápidas de evolução. E isso foi prova do Afonso, foi prova do Rodrigo, o próprio Graça, foi um jogador que também cresceu bastante. O próprio Lucas, que teve que veio de uma lesão e que só a partir de janeiro é que já estava no seu auge, já estava a 100%, mesmo a jogar condicionado, ele só na partir de janeiro
começou a jogar muito melhor. O Leandro, tivemos a dividir o Leandro pela equipa B e que treinava-se cá connosco para ter um acompanhamento sempre na equipa principal e evoluir com a equipa, para um dia mais tarde jogar. Está connosco neste momento no plantel e ainda a época, terminou a época a jogar, contra o Beira-Mar jogou, entrou muito bem e no último jogo contra o Lessa salvo erro também jogou. Aquilo que eu respondendo à tua pergunta, quando eu vou buscar toda a gente joga. Por isso que eu não tenho medo de apostar em miúdos, gosto de trabalhar com miúdos, gostava de ter uma equipa mais experiente, gostava, mas neste momento estamos na Madeira, uma equipa insular, complicado, o raio de ação de contratação, o raio de contratação é muito difícil, muito escasso, eh, sabemos pouco ou nenhum através dos vídeos, se eu estivesse lá um mês ou 2 meses no continente a observar jogadores, provavelmente tinha outra equipa, Mas ainda assim, e como você referiu, com um orçamento mais baixo, peço desculpa. como você referiu, de ser um treinador que aposta, que não tem medo, quando vê que o jovem tem qualidade, e isso dá para perceber pelo atual plantel de Machica. Apesar de haver aposta em alguns jogadores Chave. nacionais e até estrangeiros, há sempre espaço para os jovens madeirenses e também daqui da cidade de Machico, como por exemplo temos o caso do Franco, o guarda-redes agora. Que impacto é que acha que isto pode ter, por exemplo, para incutir também a mística do clube, porque eles crescem aqui, jogam aqui desde pequenininhos, e também o impacto que pode ter no futuro. Eu desde que cá estou, desde a altura do João Manuel Pinto, eu disse ao João, João, houve alguma ausência da formação com a ligação por parte sénior. E o João ouvi e disse, Hélio, o que tu achares melhor, vamos fazer. E fiz o que fez. Foi, juntamente com a direção, tentar trazer sempre os miúdos ao treino, começar a acompanhar gradualmente os treinos connosco, para poderem evoluir e jogar na equipa nos seus escalões. E isso aconteceu. Houve uma situação que eu castiguei os júniores por não terem aparecido ao treino e tínhamos um jogo contra a Seleção da Madeira há 3 anos. E era o professor Humberto, isto é uma história, parece que é mentira, mas é verdade, em que tinha emprestado 6 jogadores meus de Machico na altura, perdão, há 12 anos no regional. Emprestei 6 jogadores meus à Seleção da Madeira e fomos fazer um jogo de treino. E eventualmente os jogadores dos Júniors não tinham aparecido, então levei juvenis. E os miúdos chegaram lá, a perder 1-0 e ainda viramos para 4-1 e estamos a falar de 4 juvenis. O que é que aconteceu? O que é que o Machica ganhar? Conhecimento, a seleção ficou a conhecer novos talentos da formação de Machico, são 4 juvenis, eram de Machico, não sabiam, o professor Humberto ficou a conhecer, até o professor Humberto ficou admirado, perguntou-me se eram mesmo juvenis, disse que eram mesmo juvenis, pá, e a ideia é mesmo essa mística, puxar aquela grande escola que o Machico sempre teve, de formação, os miúdos têm muita qualidade da formação de Machico, tentar exprimir ao máximo, trazê-los para cá, introduzi-los em cada treino, mostrar o que é o pormenor, o que é o detalhe, o que é que faz a diferença de um jogador por cada posição. Muitas vezes tem a ver com os apoios, muitas vezes tem a ver com uma recepção orientada, não tem nada a ver com o sistema, não tem nada a ver com o sistema tático, não tem nada a ver, tem mais que isso, tem a ver com o futebol de rua. Muitas vezes falta aquela criatividade e a gente aqui deixamos que eles o façam, mas dentro daquele padrão, em cada área, em cada tempo, em cada espaço, apresentar e mostrar e não ter medo. Eu não tenho problema nenhum em que a equipa vá para o balneário e o chamar 2, 3 miúdos, ficar aqui meia hora no final do treino, ensiná-los como é que devem fazer, como o bater da bola, o cruzamento, como aparecer na área, os apoios virados para a bancada, para ver 180 graus, esses pequenos pormenores, é que faz toda a diferença. Se os miúdos não tiverem isso introduzido, torna-se muito mais complicado entrar no treino, principalmente no plantel sénior. É isso que eu tento fazer, tento dar o meu melhor em prol do clube, mas isto já tem a ver com a minha característica como treinador. Seja aqui, sou muito participativo, sou muito comunicador, às vezes até chato demais, mas não gosto. Se é 1 metro para aqui, é 1 metro, não pode ser 89 centímetros. Percebes? É dentro desse parâmetro. E a E verdade, eles sabem que da linha para dentro é mister, da linha para fora podem me chamar Hélio, sou um gajo, posso ir a um restaurante que vou tomar um copo com eles, não tem problema nenhum. Da linha para dentro, a exigência máxima é para treinar, para trabalharmos, temos que respeitar o símbolo que vestimos ao peito. É dentro disso. Às vezes as pessoas pensam que sou chato, não é, a exigência máxima, porque
o, onde eu andei, dita-me que tem que ser este rumo. E a verdade é que Machico, para os mais atentos, para quem está realmente atento ao futebol de formação, Machico está mesmo a desenvolver jogadores bastante interessantes, desde muito jovens. Ahm, era só para fazer o complemento ao que o Mister tinha dito. Agora, voltando um pouco atrás do que o Mister tinha dito, tudo indica que efetivamente, ou aliás, é confirmado, peço desculpa, que Machico jogará na Série A. Segundo algumas pessoas, não é tão exigente como a Série B. Ainda assim, possui ali adversários que serão bastante complicados. Mas o que é que o Mister espera desta série e desta época também? Eu vou-te ser o mais sincero possível. Eu também compartilhava com a mesma ideia, até o momento do dia das subidas. Pois, A equipa B sempre foi uma série da morte, uma equipa mais uma entidade de Campeonato de Portugal. E eu digo sempre, o Campeonato de Portugal é muito parecido à Segunda Liga. Eu já subi o Campeonato de Portugal 2 vezes. Eu já subi como jogador também a Segunda Liga 2 vezes. Eu sei aquilo que estão a referir, porque é muita bola parada, é muita transição, é muito futebol disputado, e a Série B é muito isso. A Série A já é um pouco diferente, joga-se mais à bola, tem jogadores com qualidade, gostam de jogar mais futebol apoiado, mas também tem a característica da agressividade, tem a característica da transição e tem a característica que hoje em dia mundialmente tem, que é a bola parada, que hoje em dia 50 e tal por cento pois de é. golo é de bola parada. E isso é muito importante. E eu sou um treinador que gosto muito de trabalhar a bola parada, porque eu acho que isso é uma das coisas mais fundamentais hoje em dia no futebol moderno, é a bola parada. E temos de ter cuidado, temos de trabalhar, temos que ter. Isso, se nós vermos bem, quem subiu à Liga 3 foi duas equipas da Série A. Exato. E isto tu dizes, e tu dizes, e fazes uma pergunta e dizes-me assim: mas a Série B não era a Série da Morte? Pá, estamos a falar, o Leicester tinha um orçamento de 5 milhões e não consegui. Ficou em terceiro lugar. Tinha um Marco um orçamento enorme, também não consegui subir. Neste momento subi o Guimarães e subi o Paredes, duas equipas de Série A. Será que é assim tão fácil como a Série B? Estamos aqui para ver. Sim, realmente é verdade. Eu também achei curioso agora que você tocou nisso, porque toda a gente dizia que o Leicester era o grande favorito à subida e depois, no momento de todas as decisões, vimos que as equipas Eu da acho que Série A. hoje em dia o futebol é muito. Por isso é que é um desporto de rei, muito imprevisível. Não se sabe, o que hoje é verdade, amanhã é mentira, por isso não há resultados justos, não há resultados certos. É imprevisível o futebol. Portanto, não vale a pena estarmos a fazer contas que a gente está focado é no dia 10 em querer ganhar o primeiro jogo. É isso que estamos focados. Esse é o nosso primeiro objetivo. E É falando, ganhar o dia 10. falando disso, dia 10 até dia 10 para a época, o Mister já tem amigáveis. Sim, vamos jogar quarta-feira, já quarta-feira na Chupana, um jogo de treino contra o Nacional, um bom teste. Para mim o resultado menos importa, seja com o Nacional, seja com a Ribeira Brava, seja com a Camacha, seja com o Marítimo, também temos com os Génios do Marítimo. Isso não interessa. O que me interessa é processos, é rendimento, é intensidade, é isso, ganhar resistência, ganhar intensidade, começar a introduzir as nossas variantes que queremos para o jogo, a nossa entidade própria, de, consoante os jogadores que vou ter esta época. Porque a época passada foi uma época, esta época é outra. Se me perguntas assim, mas qual é o teu sistema que vais jogar? Eu jogo consoante o jogador plantel que eu tenho, não posso meter uma coisa na cabeça se não tenho jogadores para jogar aquele sistema. Percebes? E é isso que me identifica. A minha entidade é esta. É pegar no meu plantel, ver os jogadores que eu tenho, analisá-los bem durante esta fase de pré-época, com os jogos de treino que a gente vamos fazer, vamos realizar, e dentro daquelas características, então montar o elenco para que a gente consiga levar o barco a bom porto, como o fizemos na época anterior, mas mais rápido. Um barco muito mais rápido. Esse é o nosso o objetivo. Mister, o Mister tocou outra vez novamente aí no aspecto do plantel e então lembrei-me aqui de uma questão, que é, saíram muitos jogadores, alguns deles bastante importantes, referência para ter conseguido aguentar aqui o Rodrigo, porque era bastante desejado por algumas emblemas,
Mas falemos do Rudi. O Rudi foi um dos matadores de serviço da época passada, um jogador que acredito que fará alguma falta, porque já é um jogador que trabalhava consigo há algum tempo. A referência é o plantel. Plantel. A referência é o plantel. Depois vêm os jogadores. É sempre o plantel. Ninguém está acima do clube. Nem o treinador, nem o presidente, ninguém está acima do clube. Primeiro está o clube e dentro daquilo que eu te disse, aquilo que quisemos fazer foi ser o mais profissionais possíveis. Não quer dizer que pá, tem toda a lógica para dar resultado. Às vezes pode andar. Como o futebol não é uma Claro, claro. equação, futebol não é uma equação. Estamos a fazer tudo e iremos fazer tudo para que as coisas sejam melhores que a época passada. O Rudi deixou o nome Sim. gravado na história do clube. Isso ninguém vai apagar. Tanto o Rudi como qualquer um jogador que saiu da época passada. Era um jogador importante, foi um jogador importante. Neste momento, os jogadores importantes foram os jogadores que estão e que vieram. Esses são os jogadores importantes. É isso que estou focado. Os que saíram, saíram. Não há, nada, não há volta a dar. O futebol é mesmo assim, com entradas, com saídas, seja no Machique, seja no Sporting. Temos a novela que temos do Ioqueiros, vai embora. Eu sei, teve em tantos clubes, eu sei, voltei, veio outros. Futebol é mesmo isto. Não há nada a fazer. O que importa, O como que vocês interessa é que referiram, eles, o que interessa é que eles, quando estão cá no clube, deem-se o máximo para deixar a sua história no clube. E o Rudi, sem exceção, deixou a sua marca. Só ma- que tenho que agradecer, mais nada. o mais importante é mesmo o ponto ele estar todo focado, todos a Neste, remar para o neste mesmo lado. momento, neste momento estamos a criar, neste momento, as idas também, os passeios que nós fazemos, passeios entre aspas, os treinos que nós fazemos fora de portas, também é para não para tirar alguma monotonia, para não estarmos aqui muitas horas a correr à volta, muito tempo, perdão, à volta do campo, estarmos a correr. Elaboramos outros treinos ao ar livre, que fazemos até muito melhor os treinos, trabalho de resistência, claro, mas a ideia é criar um espírito de grupo forte, uma união coesa e com o objetivo e com o foco que é garantir a manutenção o mais rápido possível. Depois logo se vê, faz as contas no final. Para terminar, que o Mister também esse que vai orientar treino, hum, o que é que, primeiro, o que é que os adeptos podem esperar destes novos jogadores que estão a chegar ao clube e também uma mensagem final para os adeptos acerca desta nova época? Sempre que eles a que merecem, porque é a nossa vitamina extra para conquistarmos os nossos pontos e conquistarmos os nossos objetivos e conseguirmos ganhar os jogos. Sem eles é impossível. E agradecemos pelo mar de gente que deu nos últimos 4 jogos, que foi importante, principalmente nos últimos 2 jogos, 3 jogos cá em casa, perdão, que foi o jogo do Alpandurada, o jogo do Alpandurada, o Guarda e o Beira-Mar, o Lessa no final, e que ditou a nossa permanência no Campeonato de Portugal e deixar uma mensagem forte para que nós precisamos deles em todos os jogos, como o fizeram, perdão, tanto fora de portas como cá em casa, e sem eles a garra não é a mesma coisa, a ambição não é a mesma, e, e principalmente para estes jogadores novos que estão confiantes que vão ter o apoio dos seus adeptos. eh, Esperemos uma equipa ambiciosa, uma equipa com garra, com união, com a grande entidade de Mexique, que é aquela de nunca deitar a toalha ao chão. Obrigado pelo seu tempo, Obrigado. Mister. Desejo-lhe o maior sucesso para esta época desportiva e que consiga efetivamente alcançar os objetivos que propõe. Só Obrigado, tenho que Mister. agradecer o vosso contributo. Só disponível, Mexique. Obrigado. Obrigadíssimo.